Gosto muito desse ambiente. No mês passado ali, no mês que antecede o Setembro Amarelo, na nossa igreja nós abrimos o espaço na escola bíblica dominical, que funciona pela manhã, com um tema, e nós usamos um tema durante todo o mês, dizendo saúde emocional e igreja presente. Então eu vejo que um fórum como esse é algo muito especial. Mari e eu, a Mari, minha esposa, que está aí, dá um tchauzinho, nós temos um casal de amigos que perdeu um filho de 17 anos por suicídio. Ele foi até o psicólogo e lá na clínica, no 11º andar, ele se lançou lá de cima e ele acabou morrendo. E isso fez com que nós pudéssemos nos aproximar ainda mais do tema alguns anos atrás. Durante 8 anos eu coordenei uma rede de cuidado na igreja de onde eu venho, de Curitiba, onde nós tínhamos uma policlínica, onde nós tínhamos psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, fonoaudiólogos, totalmente voltado para o atendimento das pessoas, porque nós cremos que o Deus a qual nós cremos, ele olha para o ser humano de uma forma integral. E eu gosto muito da ideia de pensar a respeito do físico, do emocional e do espiritual. E eu gosto de dizer que esse tripé é o que mantém uma pessoa a viver de forma saudável. Só que historicamente existia e existe ainda um grande preconceito, não só da atividade profissional aqui da psiquiatria e da psicoterapeuta, mas também existe um preconceito muito grande na área espiritual. E eu gosto de dizer que quando você vai tratar uma enfermidade com a medicação errada, não vai dar certo. Não adianta você querer tratar câncer com paracetamol, não vai funcionar, existe a medicação correta para isso. Então na experiência que nós temos com mais de 20 anos de atendimento, de gabinete pastoral, essa parceria entre psiquiatras, psicólogos, e tantas outras áreas que existem, tem nos ajudado demais. Mas o que a palavra de Deus ela fala a respeito disso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversas passagens bíblicas que vão mostrar a respeito de grandes homens de Deus que enfrentaram lutas. Quando nós vamos lá, quase centenas de anos atrás, lá Moisés, ele foi aquele que libertou o povo do Egito. Teve um determinado momento, por causa da decisão do povo ali, que ele chega para Deus e fala assim: olha, se for para me tratar assim, eu prefiro que você tire a minha vida. Não só Moisés, mas quando a gente vai ali um pouco mais adiante, tem a história de Jó. A história de Jó mostra ali também um homem que foi acometido por diversas coisas. Ele perdeu a família, perdeu as suas posses, perdeu a saúde, e chega um determinado momento em que ele diz: Senhor, amaldiçoado é o dia em que eu nasci. Não só isso, quando a gente vai lá para o Novo Testamento também, nós vemos o apóstolo Paulo em determinado momento ele dizendo assim: olha, para mim o ir embora é muito melhor diante das dificuldades que eu vivo. Só que ele tinha um propósito, ele falou assim: mas convém que eu fique aqui por causa de vocês. E ele falava para a igreja de Roma, quando ele escreve a sua carta. Mas o que eu queria compartilhar rapidamente com vocês é a história de Elias. A história de Elias, ele vai mostrar aquilo que é o perfil de muitas pessoas nos dias de hoje. O capítulo de 1 Reis 18, 17 e 16 mostra esse profeta chamado Elias tendo uma grande vitória contra alguns profetas de Baal e de Aserá que existia ali naquela época, onde esses profetas estavam ali profetizando contra aquilo que o Deus Todo-Poderoso ele existia. E ali ele tem uma vitória num monte chamado Monte Carmelo. E ele sai daquela vitória ali totalmente eufórico, porque Deus estava agindo, Deus estava presente. O texto vai dizer que ele saiu correndo na frente de uma carruagem real por mais de 40 quilômetros, dada a alegria. Então todas aquelas substâncias do organismo dele deviam estar em alta ali, Só que é muito interessante que no capítulo seguinte, no 19, o texto
mostra aquele mesmo homem que estava eufórico, feliz, deprimido. E o texto que eu quero ler com vocês vai dizer assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada os profetas de Baal. E aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu. E o seu ajudante fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou-o ali, ele sentou à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então ele orou assim: já chega, ó Senhor, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Nós vemos na figura de Elias que ele vivia como qualquer outra pessoa os momentos bons que ele vivia na vida, só que no momento em que uma ameaça vem sobre a vida dele, uma ameaça de morte, ele entra dentro da caverna ali da angústia e do esquecimento. É muito interessante que quando nós começamos a olhar para essa história, nós vamos ver que Elias, ele era uma pessoa que experimentou grandes coisas, grandes atos de bondade, da bondade de Deus na sua vida, mas naquele momento ele acabou se esquecendo de tudo. E é muito interessante porque a pessoa, quando ela perde a esperança, ela não tem mais forças para continuar a sua caminhada. E era praticamente isso que estava acontecendo ali com Elias. Ele estava vivendo um desses momentos tenebrosos. Agora, eu queria tirar dessa história de Elias rapidamente algumas lições para as nossas vidas, para aqueles que vivem momentos sombrios ou conhecem pessoas que estão vivendo momentos de dificuldade como esse. A primeira constatação na história de Elias é que as lutas, as batalhas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Tem gente que tenta espiritualizar: ah, Deus está me castigando, eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo. E a pessoa está projetando em Deus muito daquilo que é característica do ser humano, porque a palavra de Deus vai apresentar Deus como um Deus cuidador e que se importa de forma integral. O versículo 5 do capítulo 19 mostra Elias dizendo para Deus assim: olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, que é Deus dos exércitos. Ele não estava ali com uma falha espiritual, mas mesmo assim ele não foi poupado de passar por momentos difíceis na vida dele. Eu sou prudentino, mas no ano de 1999 eu saí daqui e fui para Curitiba para fazer a faculdade de teologia. E ali eu tive a oportunidade de viver durante 22 anos e voltei há poucos anos para cá. Há 2, 3 anos eu estou aqui de volta. E eu me lembro que quando eu fui para lá, eu deixei a namorada, eu deixei a família, um menino criado no interior, na periferia da cidade, e que não tinha nunca saído daqui. E de repente eu vou para uma cidade em que às 6 horas da manhã você via gelo na janela do ônibus. Um frio, não existia sol. Naquele período o céu era todo cinza. E eu fui acometido de um processo de depressão muito grande durante 6 meses. Durante 6 meses eu perdi 25 quilos. Os maldosos vão dizer que eu estou precisando de novo, né? Mas eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu não conseguia comer. Eu me lembro que dava um nó no estômago. A única coisa que eu conseguia comer era um pão de hambúrguer, que eu passava manteiga, e tomava um copo de leite. Até hoje eu não posso ver isso. Mas eu me lembro que eu olhava para a minha situação, fisicamente eu estava bem. Mas quando eu olhava para o momento que eu estava vivendo, eu não conseguia enxergar algo que pudesse mudar.
Eu fui para um lugar em que eu não conhecia pessoas. Eu fui para um lugar em que eu não era conhecido, totalmente o oposto de onde eu vivi. E o que fez com que eu mudasse essa realidade na minha vida foi justamente encontrar esperança e propósito. Porque eu dizia assim, no fundo do meu coração e da minha alma, eu estou aqui por um chamado ministerial. E foi isso que me alimentou. Eu fui acompanhado por psicólogos, por psiquiatras, até hoje sou acompanhado por psicólogos, e eu sou muito grato a Deus por causa disso. E espiritualizar aquilo que não é espiritual é um risco muito grande que nós enfrentamos, porque nós vamos errar e errar feio. Segunda constatação, Elias, ele sai dali e ele vai para uma caverna. E ali aquela caverna representava o deserto da solidão dele, do desespero. Ele ali naquela caverna. E Deus trata ele de um jeito tão diferente e mostra que mesmo estando na caverna, em um outro momento ele foi para um deserto, ele não estava sozinho, porque Deus cuidou e o alimentou. E esse sentimento de não estar sozinho é o que faz com que muitas pessoas tenham vitórias diante das mais diversas situações tenebrosas da vida. O verso 5 do capítulo 19 vai dizer, que Elias ele se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. E depois, mais uma vez, esse anjo aparece de novo e o fortalece. Deus estava presente no meio da escuridão que Elias estava vivendo. Dentro do tratamento, centenas de pessoas em mais de 20 anos de ministério pastoral, nós vemos que a melhor eficácia que tivemos dentro do gabinete pastoral é quando existiu a parceria entre psicólogos e psiquiatras. Porque justamente isso fazia com que a pessoa pudesse olhar para as mais diversas áreas com um propósito. E tanto no tratamento psicológico como no psiquiatra, e assim também no pastoral, o nosso objetivo é mostrar para que essas pessoas tenham uma razão e encontrem um motivo para que elas possam continuar. E nós recomendamos sempre que ela tenha um companheiro de caminhada, uma pessoa em que ela desenvolva um relacionamento discipulador, aquela pessoa em que ela pode abrir o coração para que ela possa falar a respeito de coisas que ela não fala normalmente. Mais do que isso, nós recomendamos que essa pessoa ela tenha os hobbies, ela tenha algo que se apaixona. Eu digo assim que eu gosto de andar de moto, eu gosto de pescar e eu gosto de cozinhar. E eu falo para minha esposa, quando eu não estou muito afim de fazer essas coisas, tem alguma coisa acontecendo. São nesses momentos que nós precisamos estar atentos. Eu tenho pessoas que caminham comigo até hoje. Durante todo o meu ministério pastoral eu tive esse privilégio. Última aplicação. Nos momentos de maior luta emocional em nossos corações, o Senhor nos orienta e nos toma pela mão. Foi isso que ele fez com Elias. No meio de toda aquela confusão que ele estava vivendo, Elias entrou numa caverna, passou a noite ali, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Sai daí e fique diante do Senhor no monte. Às vezes, quando nós estamos ali, no mais profundo da caverna ali, da solidão e da tristeza, Deus ele vai sempre nos guiar, nos direcionar, para que a gente possa pedir ajuda, para que a gente vá atrás de toda uma rede de cuidado que existe tanto na sociedade como oportunidades que nós temos. Porque Deus ele direciona. Tem gente que espiritualiza falando assim: não, Deus vai curar essa depressão. E o que eu sempre gosto de dizer é que Deus trouxe os psiquiatras, os psicólogos e outros terapeutas para que possam nos abençoar. Então eu gosto muito da ideia de olhar para vocês como instrumentos de Deus na vida de pessoas, porque Deus tem dado a capacidade a vocês para poder fazer aquilo que Deus deseja que seja feito, que é cuidar de todos.
Outro texto: saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Talvez você que esteja aqui nessa noite possa estar passando por momentos talvez como Elias, ou conheça pessoas que talvez estejam passando por dificuldades. E eu reforço a palavra dos colegas dizendo: não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda, porque Deus conhece o seu coração e Ele é aquele que deseja que você possa experimentar a vida abundante que Ele promete lá no Novo Testamento, onde em João 10,10 ele diz assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e vida plena. E isso só é possível quando você aprende que você tem um valor inestimável a Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Existe um detalhe todo especial de Deus em você, e você não pode se esquecer disso. Quero encerrar com 2 versículos do Novo Testamento, um do Novo Testamento e um do Antigo. Salmo 27,10 vai dizer assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Deus jamais nos abandona. Hebreus 13:5 e 6: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Obrigado pela oportunidade, que você possa refletir sobre isso e que você possa experimentar uma vida abundante e feliz, buscando ajuda, buscando tratamento, buscando pessoas que irão te ajudar na caminhada que você está enfrentando. Eu acho que quando nós olhamos para um fórum como esse, Deus talvez esteja dando a oportunidade a você de abrir os teus olhos para que você possa buscar ajuda, para que você possa sair da caverna, sair do deserto e olhar e enxergar Deus cuidando de você. Deus abençoe vocês, viu?